Eu vou começar com o Alisson. Vou fazer umas 3, 4 perguntinhas para ele, porque ele ainda precisa tomar um banho, porque o ônibus sai às 7 e depois a gente toca com a coletiva do professor. Tá? Alguém ao vivo para o Alisson? Henrique, vai lá. Por favor, China, lá no fundo. Alisson, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pela conquista da Liga dos Campeões. Você já conseguiu virar a chave para essa Copa América? E aí eu queria pegar o embalo de uma pergunta que o Tino fez lá na Granja para o Taffarel. Você já percebeu o quanto a sua carreira ela é parecida? Se a gente contar a história sem falar o nome, vocês têm é muito parecido o caminho que vocês trilharam, né? E também o simbolismo de 30 anos depois, o Taffarel conquistou a primeira Copa América dele em 89, agora em 2019 você tem a chance de conquistar a sua. E pelo que a gente está vendo, sua carreira na seleção vai ser longa como foi a do Taffarel. Isso tudo passa pela sua cabeça nesse momento? Bom, um momento muito feliz na minha carreira, um momento pessoal também, na espera do meu segundo filho. Então, primeiramente, agradeço muito a Deus por isso. Com certeza já virei a chave. Futebol, as coisas são muito dinâmicas, né? Assim como na derrota, se tu perde na quarta-feira, no final de semana tu já tem outra oportunidade de vencer, de dar a volta por cima. Quando tu vence, no outro final de semana tu tem que vencer de novo e tem que provar. E a gente está aqui para isso. Eu acredito que o Taffarel é uma pessoa especial para mim e para todos os goleiros. E a gente veio do mesmo lugar, da mesma escola, do mesmo clube, uma carreira parecida. E é o que eu sempre almejei na minha carreira, seguir os passos dos meus ídolos nas conquistas positivas, né? E busquei inspiração, e busco inspiração neles, e com certeza ele é uma pessoa que eu busco inspiração por aquilo que ele conquistou como atleta e pela pessoa que ele é também. Então, eu fico muito feliz de estar seguindo esse caminho e vou continuar trabalhando para cada vez conquistar mais coisas, mais títulos, que é esse objetivo nosso principal agora, que é a Copa América. Aqui embaixo, Alisson. Como que é voltar ao Beira-Rio? Você que foi criado aqui, sai, volta campeão da Europa, reencontra o seu estádio, fazendo aniversário, 50 anos. Como que foi a emoção de retornar ao Beira-Rio? Muito especial, um lugar que eu vivi muitos momentos felizes, alguns momentos tristes, mas momentos de aprendizado. Então, estar aqui de volta no Beira-Rio, que é a minha casa, né? Eu cresci aqui dentro desde os 10 anos de idade, até os 24, 23, 24. Então, muita coisa eu passei aqui dentro, então fico muito feliz de retornar. Alisson, aqui no centro, Gustavo Hoffmann, ESPN. Parabéns pelo título da Champions. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte tática do Jürgen Klopp. Você tem aí do seu lado o Tite e o Kleber Xavier, que falam muito e gostam do jogo apoiado, da posse de bola. E o Liverpool, nessa temporada, foi um exemplo de um time ofensivo, mas com uma estratégia, uma ideia de jogo diferente dessa de mas do jogo apoiado, de um jogo muito vertical, um jogo de transição muito rápido. Queria que você comentasse um pouco sobre essa parte tática do Liverpool e trazendo também na comparação com o que você encontra aqui na seleção brasileira. Obrigado. Bom, nós temos, primeiramente, a qualidade técnica das duas equipes são absurdas, muito grande. Nós treinamos muito no Liverpool, sempre quando recuperamos a posse de bola, verticalizar sempre, como tu falou, buscar a melhor opção na frente. Agora, o nosso time evoluiu muito nesse ano também, outro quesito de saber controlar o jogo nos momentos que tem que controlar. Em resultados, às vezes, que quando o jogo está difícil, tu tem que segurar um pouco o jogo, trabalhar mais a posse de bola. E o Liverpool, no ano passado, na temporada passada, por ser muito vertical, acabava, às vezes, tomando alguns contra-ataques, sofrendo muitos gols, e esse ano foi diferente, foi um ano que fomos mais consistentes defensivamente, devido a isso também a ter um pouco mais de sabedoria dentro do jogo. É uma coisa que a gente procura fazer aqui também dentro da seleção. Lógico que as características dos nossos jogadores são, principalmente jogadores de extrema, são jogadores que, quando a bola chega no pé deles, são jogadores que querem ir para cima, são jogadores de criatividade, mas a gente também tem esse misto de jogadores no meio campo também que sabem controlar o jogo, sabem o momento certo de acelerar.
É o momento certo de trabalhar também, de gerir um pouco a partida, de cansar um pouco o adversário. São coisas importantes também dentro do futebol. Acredito que isso faz uma equipe vencedora também. Ok, Alisson, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Pode começar. Tite, boa noite. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Tite, o quanto a ausência do Neymar pode potencializar o jogo coletivo da seleção brasileira? Não vejo muita relação que uma situação ela potencialize a outra, pegando até a resposta que o Alisson deu. Os nossos externos, eles são jogadores de enfrentamento, de velocidade, de 1 contra 1. E se nós pegarmos, inclusive, a pergunta, Hoffman, é um ponto de equilíbrio entre construção e posse, mas verticalizar. Ou tu procurar o gol, mas também ter posse. A ideia é ter esse misto e ter esse equilíbrio. E o Neymar, ele é muito parecido, as características com os outros jogadores que a gente tem de flanco, de velocidade. Tite, boa noite. Eric Faria, Grupo Globo. Tite, por mais que a gente consiga, ou no caso vocês consigam blindar o que acontece no externo, mas é impossível no mundo que se vive hoje não perceber o que está acontecendo em volta. Durante quase toda a preparação, o que acontecia dentro de campo, o teu trabalho tático, técnico, acabou ficando em segundo plano, pelo menos no noticiário. Como é que foi para você controlar tudo isso? A preparação foi como você queria? Foi a ideal? Ou tudo que aconteceu em volta, nesse ambiente de seleção, te deixou preocupado, te perturbou um pouco? É que claro que nós não estamos alijados de todas as situações que elas acontecem, com todas as pessoas que estão envolvidas na seleção, sim. Mas tu colocaste na pergunta, assim, pelo menos um noticiário. Quero dizer que dentro da seleção é muito mais atento ao trabalho, muito mais atento a fazer um bom treinamento, muito mais atento às preparações nossas para os jogos. Elas têm sido o nosso foco. Prioritariamente é isso. Claro que outras situações elas acabam acontecendo, você está falando em relação ao Neymar, mas ela é em relação a todos, a convocação, reconvocação, escalação, enfim, uma série de outros, bola parada, marcação agressiva, posse de bola, verticalizar. Tem outras situações que elas são importantes. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é a equipe jogar bem. Joga bem, seja consistente, tenha resultado. Criativa, consistência e resultado. Não dá para fugir disso. Nós sabemos essa responsabilidade. Independentemente de que haja, sim, essa divulgação e no noticiário bastante de outras situações que são paralelas. Tite, Gustavo Zupac, da Rádio Globo e da CBN. Quando o Neymar foi cortado, a gente começou a pensar nas possibilidades e gerou uma expectativa da presença de, por exemplo, um nome novo, como o Vinícius Júnior, ou o Lucas, ou o Dudu, enfim, os nomes foram especulados. Parte da crítica ao seu trabalho, que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, fala que Tite se apega a jogadores conhecidos porque ele precisa ganhar a Copa América por apego ao cargo. Não sei se você chegou a receber esse tipo de crítica. Como é que você encara essa avaliação? Eu não rebato crítica, cara. Eu não rebato crítica. Não é meu papel. Cada um faça as suas análises, suas críticas. A única batalha, eu falei que eu compro essa batalha, é a batalha da informação errada. Essa batalha eu compro. A outra ela é do jogo. Ela é de escolhas. O meu cargo ele é de escolha. Faz parte, as análises todas faz parte a respeito. Marcos Guedes, Folha de São Paulo. Tite, depois do jogo contra o Catar, o Edu disse que se colocou à disposição do presidente Jair Bolsonaro e que estava programada uma visita dele no vestiário lá no Mané Garrincha, uma visita que só não aconteceu porque o presidente preferiu visitar o Neymar no hospital. Você já se colocou contrário à mistura entre política e futebol? Recentemente, quando o próprio Bolsonaro participou da festa do título brasileiro do Palmeiras, você citou valores éticos, morais, competitivos e falou, minha atividade não se mistura. Então, eu queria saber se passou por você essa decisão de abrir o vestiário para o Bolsonaro, se você mantém essa posição que você estreou em dezembro e se você ficou aliviado de alguma forma por esse encontro não ter ocorrido. Eu estou atento a equipe jogar bem, senão aí essas críticas todas, os elogios, eu sou um cara
também quero elogio, quero que a equipe jogue bem. Eu não vou ficar atento, não ficar em paralelo. Eu não sabia. Essas situações, elas foram todas. Eu estava envolvido no jogo, estava envolvido na preparação do jogo. Dou a minha palavra de honra para quem não tem. Eu não sabia. Por quê? Porque isso é um assunto diretivo, administrativo. Tem que ver se a equipe está jogando bem, quem é que eu vou substituir, quem é que vai preparar, quem é que está em condições, se o Neymar machucou. Que gravidade tinha, porque a expectativa, quando eu cheguei no hotel, eu não sabia da gravidade dele. Então, tem outras coisas que elas são prioritárias. Sabe, o futebol ele tem um viés muito forte, eu quero ficar atento a ele, quero gastar as minhas energias para com ele. Oi, Tite, tudo bem? O seu batedor oficial de pênaltis era o Neymar. A Copa América vai começar, você não tem ele, você já tem o batedor oficial, você já conversou com alguns jogadores que podem bater o pênalti numa Copa América, num momento decisivo. Antes, você nem se preocupava que o Neymar ia lá e batia. Agora, você tem essa preocupação? Couto, Gabriel, Firmino, Daniel são os que mais... Daniel, nessa ordem eu tenho, e esse aproveitamento a gente vai intensificar, inclusive, o treinamento em relação a isso, na medida que não tem o Neymar. Sim. Ortega. Tite, Kleber, boa noite, Flávio Ortega, ESPN. Eu queria entender um pouquinho como é que está a briga, Tite, se você pode falar do ataque ali da referência. O Gabriel Jesus, ele parece ter se recuperado de uma Copa do Mundo onde ele saiu criticado e ele admitiu que não foi bem. Ele foi reserva do Agüero, entre aspas, mas ele teve números muito bons e foi o terceiro artilheiro do City, né, na última temporada, e parece que começa bem agora esse novo ciclo. E o Roberto Firmino, que para muita gente deve e merece ser o titular, ele vem de um período de uma contusão recente e só teve condição de jogar 60 minutos na final da Champions. Quero saber se Gabriel Jesus titular no primeiro e possivelmente nesse segundo amistoso é porque ele está merecedor ou tem ainda um pontinho de uma certa desconfiança sobre a situação clínica e física do Roberto Firmino, por favor. Acabou o treinamento. Acabou o treinamento, eu falei, e antes do treinamento eu falei com o Firmino, da sua melhor condição, porque nessa competição leal entre eles, é o Firmino, o jogador que buscou hoje a titularidade, amanhã não sei. Porém, eu não posso ser irresponsável, cara. E aí vou dizer aquilo que eu falei para ele. Se eu coloco o Firmino amanhã no jogo, com todas essas intercorrências que tu colocou, nessa sequência, e ele machuca, incompetente sou eu. Porque eu não dei um tempo hábil de que ele poder treinar para poder estar desenvolvendo numa situação normal, nós avaliarmos e dizer, pô, ele está legal, mesmo tendo participado de 60 minutos. Mas vindo de uma sequência. Então, médico, fisiologista, carga de trabalho, quantificação de carga, treinamentos aqui, viagem que teve, comemoração. Então, de uma maneira muito clara, como eu estou falando, eu falei para ele. Então, não o tivesse, estaria iniciando, porque promova a competição leal. Isso não quer dizer que o Gabriel voltou bem, o nível de confiança dele bom, entrou e fez 2 gols contra a República. E é isso que a gente quer. Competição entre eles, porque eleva o nível técnico. Aqui, boa noite, Tite. Queria fazer uma pergunta para você e uma para o Kleber. Kleber, na República Tcheca, em Praga, quando vocês estavam orientando o David Neres antes dele entrar, e ele entendeu que a ideia era que ele entrasse pela esquerda, o Tite relata isso, ele ficou meio apreensivo, e aí depois vocês falaram para ele que ela é para a direita, e ele ficou mais calmo. Como é que ele reagiu agora, quando vocês disseram para ele que ele vai jogar pela esquerda? Está uma coisa natural para ele já, compreendida. E, Tite, de você, eu queria saber, você como jogador e técnico já teve ao seu lado goleiros bons, goleiros mais ou menos e goleiros ruins, imagino, na tua carreira toda. Como é para o técnico e para os outros jogadores jogar com um goleiro como o Alisson? O que muda isso durante o jogo para vocês? O goleiro e toda uma fase defensiva, quando tu tem ela bem organizada, ela te dá tranquilidade, ela te dá confiança. Por quê? Porque os homens de frente, criativos, eles vão se sentir seguros também e confiantes se eles vão para a jogada individual, se eles tentam a jogada mais criativa, e que vão errar, porque vão errar mais, porque é mais difícil criar e finalizar, é mais difícil driblar, eles vão sentir que atrás tem consistência.
Então, essa relação de confiança, ela se estabelece na criação e fazer gol, mas também nos erros que acontecem, tu tem uma consciência, inclusive o goleiro. O Neres reagiu com naturalidade. No Ajax ele jogou dos dois lados, de externo dos dois lados do campo. Ele se sente bem jogando pela direita, trazendo para dentro com uma infiltração, mas ele tem a qualidade de jogar saindo por fora, né, com drible saindo por fora e o cruzamento. A gente tem, nesse momento, 4 externos, Neres, o Everton, que no Grêmio, nos últimos jogos, jogou pelo lado direito, inclusive fez gol pelo lado direito, com a gente nos amistosos, que ele participou nos 3 amistosos, se eu não estou enganado, fora esse último, jogou pelo lado direito também. O Richarlison fazendo as 3 funções, os 2 lados do campo no Everton e por dentro, e o Willian, que no Chelsea jogou pelos 2 lados do campo, principalmente agora nesse último momento do Sarri. Então, não tem nenhuma dificuldade, a gente tem trabalhado mudando o lado, trabalhando um pouquinho para que se desenvolvam melhor as combinações, os links pelo lado, com os laterais, com o Dani, que vem treinando, no caso, pelo lado esquerdo, com o Felipe e com o Alexandre também. Então, a gente está tranquilo, o Neres aceitou muito bem a oportunidade que ele tem para a gente fazer mais uma observação, para a gente desenvolver mais uma ideia de jogo nesse jogo contra Honduras. Eu vou me permitir falar, só para complementar. Eu chamei ele para conversar com ele algum tempo atrás. E aí tu diz assim, mas tu não fala conversa particular? Não, eu seleciono, de vez em quando eu falo, as coisas boas eu falo. Aí perguntei, tu sabe por que tu foi convocado? Aí ele me olhou assim, diz ele, porque eu joguei bem os jogos finais. Digo, e o que mais? Aí ele me olhou assim, daí ele diz assim, que eu fiz uma boa temporada. Digo, o que mais? Aí ele olhou para mim e disse, não sei. Aí eu falei para ele, porque ele joga muito. Foi por isso que ele foi convocado. Bom, Tite, Douglas Demoliner, Rádio Gaúcha. Queria que você falasse sobre como é que foi a conversa com o Willian nesse chamado às pressas e o quão importante é ele retornar para a seleção, o jogador que, como o Kleber disse, tem essas qualidades de jogar pelos 2 lados e foi muito bem no Chelsea, inclusive sendo campeão da Liga Europa. Às vezes as escolhas, elas se estabelecem por alguns critérios, e pode ser um, pode ser outro, tem outros grandes nomes, eu não vou entrar em detalhes, tem todos que eles são possíveis de serem convocados e de ter qualidade para tal. O que eu procuro fazer? Assim como aconteceu com o Dani, antes da convocação dele, eu procurei vídeo. Como é que chama? FaceTime. Para conversar com ele, porque eu consigo olhar para a pessoa e a gente se expressa, não é só o que está falando, o jeito de cada um falar, dá para a gente sentir se é mais agressivo, se é mais respeitoso. A gente consegue, vocês conseguem isso, e eu também consigo. Eu quero ver o quanto ele está despojado. O Edu entrou em contato, eu falei com ele, digo, Edu, coloque em contato, mas eu quero visual. Eu digo, William, como é que está? Para ver eu digo, a possibilidade, as escolhas foram de outros, teve um problema e eu preciso de um jogador com as tuas características, mas eu quero também conversar contigo para... Assim. Ele disse, professor, eu já derrubei como é que ele falou? As malas todas, que ele estava, acho, em Jerusalém, botou empurrei, fechei, a hora que tu quiser. Ele vem despojado, ele vem de coração aberto. E quando a coisa é assim, ela é muito mais sadia, ela é muito mais limpa, muito mais clean. Ele tem essa... Lá fora as virtudes técnicas que você sabe que ele tem. Tite, aqui embaixo, você já tem o herdeiro, posição do Neymar, você ainda procura o herdeiro desse lugar deixado pelo Neymar? Ou é o David Neres esse herdeiro nessa posição? Não, sem definição. O campo fala, deixa lá dentro. A competição leal lá dentro de desempenho é que ela pode ser. Ela pode ser com o Gabriel e com o Firmino. Quem me disse que não? Ela pode ser, eu não sei, ela pode ser com o Paquetá para um lado, eu não sei como a equipe ela vai. O futebol, a equipe é um organismo vivo, ela por vezes ela se expressa, ela mostra, ela te dá essa condição
Tomara que a gente tenha a lucidez de observar bem para que possa dar ela a melhor condição dela desenvolver o seu melhor futebol. Tite, aqui. Me permite voltar um pouquinho no assunto Neymar, Tite? Eu queria saber o seguinte, o sentimento é de alívio de não ter que lidar com os problemas do Neymar hoje, dentro do seu grupo da seleção? O sentimento é de preocupação pelo lado humano dele estar bem e ficar com saúde. E o segundo é de preocupação e de lástima por não ter um jogador da qualidade dele, que é top 3 do mundo. Para mim, ele é hoje, afora Messi e Cristiano Ronaldo, ele se compara só a Hazard, porém ele tem uma vantagem em relação a Hazard. Ele executa mais rápido, eles pensam na mesma grandeza, mas ele executa mais rápido que o Hazard. Então é esse jogador que a gente perde. Estou falando de atleta, não estou falando das circunstâncias todas que envolvem. Eu disse isso a ele. É a minha opinião. Boa noite, Tite, Kleber. Queria que vocês pudessem falar, cada um pouco, não sei, sobre o tempo de preparação da seleção. Está reunida há mais de 2 semanas e, olhando assim, parece um tempo bastante generoso. Mas vocês chegam a esse último amistoso com que sentimento? De que realmente foi um tempo absolutamente propício à preparação da seleção brasileira em alto nível, ou o fato de jogadores chegarem aos poucos, enfim, as dificuldades que aconteceram, não trazem essa sensação? Eu faço essa primeira parte. Eles chegaram aos poucos, sabem por quê? Porque a gente adiantou o processo. Porque se esperasse todos para fazer, todos ao mesmo tempo, a gente ia ganhar tempo, ia perder tempo de trabalhar com aqueles atletas que já estariam disponíveis. Richarlison foi um exemplo disso. Então, o que nós estrategicamente preferimos? Atleta disponível, vem e vamos trabalhar. Apressar esse aspecto individual deles. E a realidade das seleções ela é essa. Tu tem pouco tempo e tu tem que procurar harmonizar e apressar. Esse é o se reinventar que nós chamamos enquanto técnico da seleção. Eu coloquei agora que eu estou mais com eles sem filtro. Eu já estou falando das coisas direto. Eu aprendi que não tem filtro, não tem mais meias palavras. O que tem que ser dito, tem que ser dito. Daqui a pouco está mais perto, com uma relação mais humana, mais próxima. Daqui a pouco enaltecer as virtudes e cobrar rapidamente, porque a seleção ela exige isso. Isso eu aprendi. A gente faz só completando o que o Tite fala, a gente faz uma média em clube de 70 jogos por ano. Na seleção, a nossa média é de 12 jogos por ano, né? Então, a minha felicidade, a nossa felicidade da comissão agora, que nessa convocação a gente conseguiu equilibrar os atletas fisicamente, que era uma preocupação, porque os atletas vinham desgastados de finais, chegando até ontem, chegando hoje, como o caso chegou o William, numa reconvocação. Conseguimos colocar em prática as ideias gerais, de um modo geral, de uma maneira de construir, de uma maneira de defender, né, na alta, na média, na baixa, das construções, de mudanças de desenho, de opções que a gente tinha de uma maneira geral. Conseguimos trabalhar nos 3 dias anterior ao jogo do Catar, em cima do jogo, com a estratégia do jogo, e conseguimos para hoje, né, recuperar os atletas ontem, trabalhar com quem não jogou, e hoje fazer um treino que a gente conseguisse desenvolver algumas ideias e mudanças que a gente pensou em fazer, e colocar em prática no jogo de Honduras. Temos 4 dias após para trabalhar e estrear na Copa América. Então, esse equilíbrio da parte física, esse poder trabalhar a parte tática de uma maneira geral e trabalhar a estratégia contra os adversários, que é a forma que a gente trabalha, né? Contra a Bolívia é uma estratégia, independente de mudança de desenho ou não, contra o Peru e contra a Venezuela e contra o Peru, né? A gente poder trabalhar dessa maneira, estamos numa felicidade. Hoje tinha os 22 jogadores em campo, com exceção do Fagner, que ainda precisam um período mais. Tite, boa noite. Fernando Caetano, Fox Sports. Ô Tite, para você como gaúcho, como é que está sendo retornar ao Rio Grande do Sul com a seleção brasileira, essa experiência do treino aberto aqui no Beira-Rio? E uma cena que chamou a atenção da gente no início, antes do treino, você e os jogadores conversando com as crianças que estão internadas e através de uma câmera robô ali, enfim, foi uma imagem que chamou muito a atenção da gente. Palavra de honra, Fernando, que eu estava pensando e estava torcendo para receber essa pergunta. E estava pensando agora. Palavra. Sabe por quê? Porque aqui no Internacional eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido.
A energia, a atmosfera, quando vem para cá, ela é absurda. Ela é impressionante. Quando eu chutei a bola para dentro do gol, eu lembrei do gol do Nilmar. Quando nós fizemos... Eu estou falando da história, para o torcedor um pouquinho. Quando nós fizemos 7-0 no primeiro tempo, numa decisão do Campeonato Gaúcho, o Hélio Carraveta, que é um cara extraordinário, e nele representa toda a história internacional, ele disse assim, eu queria descer lá embaixo só para ver o que tu ia falar. E aí eu entrei no banco e comecei a rememorar tudo. A agradecer, porque eu errei aos atletas, porque eu disse assim, quando é um treino aberto, o nível de concentração ele baixa, porque tu tem essa interação com o público. Mas os pedidos foram para ter um treino aberto, para ser solidário, angariando alimentos para uma série de pessoas. Eu digo, pá, cara, talvez não fosse o ideal, mas vale. Não é demagogia, cara. Não é demagogia. E falei para os atletas, digo, vai ser mais difícil a gente concentrar, mas, por favor, concentre, porque dá para a gente associar os dois fatores, preparar para a importância do jogo, concentrado, e depois a gente passar um carinho, e ao mesmo tempo proporcionar para uma série de pessoas, numa desigualdade social que a gente vive danada, ter alguma coisa melhor. Pô, quantas pessoas vão estar legal e vão estar felizes também dessa forma? Pequenos detalhezinhos, sim, mas dá para fazer. Deu para conjugar as duas coisas. Obrigado pela pergunta. Juro que eu estava pensando agora. Ela emociona, cara. Ela emociona, tu olha para o outro lado, tu vê o quanto é importante a saúde, a gente começa a ter uma escala de valores. Daqui a pouco a gente fica pensando que o futebol tu tem que ganhar de qualquer jeito, de qualquer forma, e tem que ser, e tem que vá. Tem uma escala de valores muito grande. O esporte faz parte dessa escala de valores. Tomei-lhe uma corneteada de um. O primeiro meteu uma corneta. O que ele falou? Ele meteu, ele disse assim, tem que convocar o cara do Palmeiras, que tu não convocou o cara do Palmeiras, que panela é essa? Tomei dura dele. Tipo, cara, não deu, mano. Faz parte, mas com carinho. Tite, Marcelo Salzano, Rádio e TV Bandeirantes. Bom, você está às vésperas aí de fazer essa estreia com a seleção na disputa da Copa América. Na Copa veio a eliminação nas quartas de final diante da Bélgica. Depois disso, alguns amistosos. Com o desempenho atual do time, onde que essa seleção pode chegar na disputa dessa competição? E em caso de não conquista, você teme ter o seu trabalho interrompido na seleção brasileira? O trabalho interrompido em função do resultado não é do técnico, é das pessoas que comandam o futebol e que avaliam o futebol. Essa oscilação que tem, ela é desde o meu primeiro clube que eu trabalhei, Guarani de Garibaldi, ou Veranópolis, ele é igual. Em relação à primeira parte da pergunta? É onde a gente pretende chegar, onde a gente imagina que vai chegar, a gente pretende chegar. O nosso objetivo, como a gente sempre colocou para os atletas desde a sua chegada, e tem colocado em entrevistas, o Tite repetiu, é chegar na final, e o sonho é conquistar a final, né? E a gente está se preparando muito para isso, tem trabalhado com muito foco para isso, os atletas estão bem conscientes disso, atletas de uma geração que busca também conquistas, né? Então a gente está preparado, está com força, com um grupo forte, e é isso. Tem o dia a dia, o jogo a jogo é que vai determinar. Aquilo que a gente fala, a gente não determina o resultado, determina a busca, o trabalho bem feito para poder chegar no nosso objetivo. Embora você tenha dito que pode até formar o ataque com Firmino e Jesus, hoje foi um ou outro. E quando você tirou o colete do Firmino e devolveu ao Jesus, você fez questão ali de gastar um tempo conversando com o Firmino. Qual foi o teor daquele papo com o Firmino ao tirar o colete dele e devolver ao Jesus no final? Conversei com ele antes do trabalho e disse que ia trabalhar em duas partes e depois o meu feeling, a minha percepção ia ser com um com o outro. Fiz uma parte e outra. Quando terminei, tirei o colete dele e disse assim, se tu vai para o jogo e machuca, eu vou ficar com peso na responsabilidade muito grande. Não vou fazer e vai começar o Gabriel.
Tite, boa noite. Eu vou voltar a um tema que foi abordado só pelo Edu, na coletiva após o jogo contra o Catar, que foi a presença do pai do Neymar no vestiário. Você se sentiu à vontade naquele momento ali com a presença do pai do jogador naquela situação? E só para completar ainda sobre essa questão da permanência no cargo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, reiteradamente diz que você está garantido até 2022, etc., independentemente do que acontecer. Esse alívio existe no seu coração, no seu íntimo, aí, puxando um pouco pelo lado humano aí, que você cita, de ter essa tranquilidade ou não? Estou garantido até 2022, e se eu fosse o pai do Neymar, eu dei um abraço a ele dizendo assim, tu tem que estar do lado do teu filho. E o parabenizei, porque qualquer que seja um problema de saúde, e qualquer pessoa que tem um filho sabe o quanto é importante dar o respaldo, ainda mais ele com uma série de problemas que teve. Se eu estou lá em cima, eu desço mais varo para dar o apoio a ele. E o parabenizei quando estava lá dentro do vestiário. Não, depois, na hora que eu nem sabia que o Neymar tinha lá, e dei parabéns, porque é uma relação humana, de pai e filho, de apoio, de um cara que vem sofrendo uma... Eu não estou falando de outros problemas externos, não é e não compete a mim julgar, e não vou julgar. Mas da relação, sim. Se fosse o Matheus, eu ia descer. Se fosse o pai de qualquer um, eu ia abrir as duas portas para dizer assim, vai para dentro e fica aqui para dar o apoio pro cara. Tite, Kleber, boa noite. Boa noite. Pergunta tática. O Kleber citou mudança de desenhos. A gente vem percebendo nos treinos e nos jogos um Brasil que varia cada vez mais taticamente. Acho que desde o início, desde aquele 3-0 contra o Equador lá em Quito, o desenho básico da seleção tem sido 4-3-3 com a bola, 4-1-4-1 sem a bola, mas nos últimos jogos e na Copa mesmo, no jogo contra o México, já tinha variado para o 4-4-2, e nessas últimas partidas, contra o Catar, começa com o Coutinho à frente dos dois meias, Coutinho fechando o lado esquerdo para deixar o Neymar à frente, um 4-2-3-1 e um 4-4-2 sem a bola. Vocês sentem a seleção taticamente evoluindo cada vez mais forte, e é essa realmente a variação mais testada? É aquilo que eu falei quando a gente fala um número de jogos. Agora a gente completou 35 jogos, é muito pouco para a gente conseguir desenvolver uma série de detalhes. Na pergunta feita anterior por ti, inclusive ao Alisson, da questão do Liverpool, e agora duas ideias diferentes, dois conceitos diferentes, um desenvolvimento de trabalho do Klopp, com não sei quantos anos à frente do Liverpool, buscando chegar nesse nível, e o nosso desenvolvimento pequeno, buscando também alternativas. E a seleção, às vezes, tu não tem as peças, embora tenha as melhores, às vezes as peças que tu precisa por uma lesão ou por um problema, acabam não chegando. Nas convocações passadas, a gente teve muitos problemas de lesões, não conseguiu chamar alguns atletas. Então, a gente teve essa possibilidade de fazer agora, desenvolver ideias, que a gente desenvolveu algumas dentro da Copa, para mudar um pouco. A gente chama de ajustes. Não, a mudança do desenho, para nós, não é importante. Os ajustes e a mudança de característica de atleta para fazer as funções, sim. A gente sente não poder dar continuidade, não poder fazer mais, aperfeiçoar mais. Por isso que eu citei que, com pouco tempo que a gente teve de trabalho, eu fiquei muito feliz a gente desenvolver essas ideias de um modo geral e desenvolver a estratégia para o jogo do Catar e dar certo no primeiro momento, no primeiro tempo do jogo. No segundo tempo cai um pouco, a gente retoma no finalzinho. Mas a ideia de poder fazer essas variações com bola e sem bola, para nós, nos agrada muito. Numa delas, uma liberdade de criação maior com o Couto e do jogador do lado direito mais posicional. Seja ele Arthur, que dá esse ritmo, se precisar de uma forma mais consistente, ele tem Fernandinho, se precisar de transição, ele tem Alain. Então, ele tem desses 4 jogadores versatilidade para deixar esse jogador um pouco mais à frente, um pouco mais solto. Pode ser Firmino que faça movimentos de frente para trás, pode ser Gabriel que faça movimentos de infiltração. Ele te dá essa mecânica, ela se estabelece. Um pouquinho mais, os dois volantes um pouquinho mais, os dois meio-campistas um pouco mais alinhados, alternando saída, o que eles te dão a condição? Do Dani ser um armador mais, uma projeção um pouco mais à frente. Então, ele vai fazendo esses ajustes, como o Kleber colocou. O próprio desenho, a própria ideia de jogo do Catar nos permitiu que o Dani e o
Felipe Luiz fossem mais construtores, jogasse mais livre no espaço, jogasse mais dentro do campo do adversário. Vai ser diferente um pouco agora com Honduras, que Honduras tem outro desenho e outra ideia, né? Então a gente também está trabalhando as estratégias para buscar, de repente, esses ajustes para nós, que é o importante. A gente fez durante a Copa alguns, né? A ideia é de fazer mais ainda, a questão é ter continuidade.